capítulo 4, versículos de 6 a 21. Vamos lá. Nos diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 a 21. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto: não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é você? O que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não houvesse recebido? Vocês já estão fartos. Vocês já são ricos. Chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos a reconciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Não escreva estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus amados filhos. Porque ainda que vocês tenham milhares de instrutores, não têm muitos pais. Pois eu gerei vocês em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado, e fiel companheiro no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte, ensinando a cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor permitir, irei visitá-los, e então conhecerei não apenas a palavra de vocês, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e em espírito de mansidão? Amém? Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus e eterno Pai, eu quero em nome de Jesus colocar diante do Senhor este momento. Eu peço, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus nos visite, que o Senhor, por sua graça, abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor, por tua misericórdia, fale a cada um de nossos corações. Não a mim, Senhor, não a mim, mas ao nome de Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Que o Senhor cresça e que eu desapareça. Que, ó Deus, cada uma das pessoas que por aquela porta entraram nesta noite, sejam de alguma forma tocadas pelo poder do Evangelho de Jesus e se sintam encorajadas, movidas em direção ao centro da tua vontade. Deus, consola todos aqueles que estão aflitos, quebranta todos aqueles que porventura estão altivos,
e também transforma todos aqueles que estão distantes dos teus santos e retos caminhos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de pregações, de exposições bíblicas na Epístola de Paulo aos Coríntios, na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Na semana passada, nós vimos como que a igreja de Corinto vinha tratando o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, com desconfiança, com incredulidade, até mesmo duvidando do chamado apostólico deles. Havia um sentimento de desprezo por parte daquela igreja ao apóstolo Paulo. Então Paulo, ele escreve, dentre outras coisas, esta carta para exortar aqueles irmãos. E é interessante que quando nós pensamos em exortação, nos vem em nossa mente uma pessoa rabugenta, uma pessoa, um santarrão, alguém simplesmente confrontando, brigando, puxando a orelha das pessoas. Mas é interessante, meus irmãos, que a raiz desta palavra, nos originais, exortação, é justamente trazer de volta ao caminho. A exortação, meus irmãos, é a maior prova de amor de um irmão em Cristo. Nós devemos nos alegrar quando somos exortados. A exortação é a prova do amor e da fidelidade de Deus para conosco, em não nos entregar a nós mesmos. Pelo contrário, Deus, como um pai amoroso, disciplina o filho a quem ama. E ele sempre vai em busca do perdido. Então, o apóstolo Paulo, como um pastor de ovelhas, ele não é diferente. Ele plantou muitas igrejas, teve contato com muitas comunidades, muitos irmãos. Provavelmente, ao escrever essa carta, ele estava pastoreando na cidade de Éfeso, mas ele nutria em seu coração um amor por aquela igreja. Porque para um pastor, ainda que tenhamos 100 ovelhas, uma sempre será importante. E a igreja de Corinto era importante para o apóstolo Paulo, mesmo desprezando o apóstolo Paulo, mesmo insultando o apóstolo Paulo, em seu coração ele nutria amor por aquela igreja. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema da mensagem dessa noite é uma exortação amorosa contra o orgulho e a altivez. Uma exortação amorosa contra o orgulho e a altivez. Você se considera uma pessoa orgulhosa? Altiva? Essa era uma característica da igreja de Corinto. Haviam muitas pessoas orgulhosas. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 19. Ele diz: olha, eu irei visitá-los para conhecer o que esses irmãos têm a dizer, para conhecer o poder destes orgulhosos. Havia muitas pessoas naquela igreja que estavam sendo orgulhosas. E nós vamos, meus irmãos, ver se Deus tem algo a nos ensinar a respeito desse assunto. Se nós também, em alguns momentos, não estamos sendo orgulhosos, e o que o Senhor deseja falar ao nosso coração, essa exortação do apóstolo Paulo, em 3 pontos. Em primeiro lugar, nós vamos falar dos versículos 6 a 8, sobre o orgulho dos irmãos de Corinto. Vamos entender o que é o orgulho à luz da palavra de Deus e como que nós podemos abandoná-lo. Em segundo lugar, dos versículos 9 a 13, nós veremos a altivez desses irmãos e como eles se sentiam superiores ao apóstolo Paulo. E por fim, dos versículos 14 a 21, nós veremos a exortação amorosa de Paulo, como um pai exorta os seus filhos. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o orgulho dos irmãos de Corinto. Veja que Paulo apresenta aqui, meus irmãos, 2 causas básicas para a desunião que estava acontecendo naquela igreja. A primeira delas era o orgulho e a segunda era a altivez.
Logo no versículo 6 do capítulo 4, Paulo diz assim: irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Ou seja, muitos ali estavam se orgulhando em favor de Paulo, em detrimento de Apolo. Outros se orgulhavam em Apolo, em detrimento de Paulo. Alguns consideram que Paulo estava se referindo aqui aos ensinos dos apóstolos. Outros que era sobre algum texto do Antigo Testamento. Porém, quando ele diz para aquela igreja não ultrapassar, ele quer dizer que eles não fossem além de alguns limites. Como lemos no versículo 7, um desses limites que eles estavam ultrapassando estava relacionado ao orgulho que eles tinham e ao desprezo pelo próximo. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Pois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu de Deus, por que se orgulha como se assim não fosse? O que nós, irmãos, temos diferente de outras pessoas? E se nós, por acaso, temos algo diferente de outras pessoas, nós o temos porque conquistamos por mérito próprio ou pela graça e a misericórdia de Deus? E se reconhecemos que recebemos esse dom, essa dádiva das mãos de Deus, por que nós nos orgulhamos destas coisas? A palavra orgulho, no versículo 6, usada aqui por Paulo, é uma palavra grega que tem o sentido de inchar, de estufar o peito, ou ter nariz empinado. É interessante que das 7 vezes em toda a Bíblia que essa palavra aparece, 6 vezes é na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Será que os irmãos estavam orgulhosos? Eles estavam se sentindo realmente superiores, estavam com o nariz empinado. Já no versículo 7, que está aqui na projeção, quando aparece a expressão se orgulha, podemos ver em outra tradução, significa se vangloria. Mais uma vez, prestem atenção, 60% das vezes em que encontramos essa palavra se vangloria em todas as escrituras, é aqui na carta de 1 Coríntios. Então eram irmãos que estavam orgulhosos, eles estavam se vangloriando. E é por isso que o apóstolo Paulo, como um pai amoroso, ele escreve esta carta dizendo: vocês precisam abandonar este orgulho, esta vanglória. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28 a 29, já passamos por esse texto. Paulo diz: ele, Deus, escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E aqui já revela o que Paulo estava querendo dizer lá no capítulo 1. É porque havia comentários de que Paulo e os apóstolos, eles eram o quê? Insignificantes, desprezados. Então ele diz: olha, Deus escolheu justamente quem é desprezado, insignificante, quem nada é, para reduzir a nada o que é e para que ninguém se vanglorie diante do Senhor. Porque a maneira que Deus trabalha é muito diferente da maneira em que o mundo trabalha. O mundo olha para os grandes, para os poderosos, para os capazes, mas o Senhor olha para os humildes, para que ninguém se glorie diante do Senhor. E no versículo 31 de 1 Coríntios, capítulo 1, também é dito: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ou seja, se há algum motivo que nós podemos nos orgulhar, meus irmãos, não está em nós mesmos, mas no que Jesus fez por nós. Não há nada em mim e em você que nós possamos nos gloriar.
Não há nada em mim e em você que nos coloca acima das outras pessoas. Até nós que somos cristãos e aqui estamos. Se hoje servimos a Deus, temos uma família, se nós temos vivido uma vida de boa conduta, dado um bom testemunho, não é porque somos bons, mas é pela obra de Cristo em nós. E nós devemos glorificar a Deus. Mas aqueles irmãos de Corinto não estavam entendendo isso. Nós precisamos entender também, meus irmãos, o contexto desse orgulho. Como sabemos, já falei aqui, os gregos eram extremamente orgulhosos. Eles se sentiam uma civilização superior aos demais. Tanto é que quando Alexandre o Grande, imperador macedônico, quando ele começou as suas campanhas militares, ele começou um processo em todo o mundo antigo que é conhecido como o processo de helenização, onde ele levava a cultura, as artes, as ciências gregas e impunha sobre as outras culturas, porque para o grego a sua cultura é melhor, a sua arte é melhor, a sua produção literária, a sua matemática, entre outros motivos. E infelizmente esse orgulho grego invadiu aquela igreja de forma negativa, fazendo com que os irmãos se discutissem entre si. E o orgulho, meus irmãos, na igreja de Corinto se manifestou de 3 formas, e que pode se manifestar em nosso meio também. Primeiramente, esse orgulho se manifestou como um orgulho material. Uma das manifestações desse orgulho, bem evidente naquela comunidade, era o orgulho pelos bens materiais. Como nós lemos no versículo 8, vocês já têm tudo o que querem. Vocês já se tornaram ricos. Nós veremos mais à frente no decorrer da carta que haviam grupos que tinham melhor condição dentro da igreja e que se orgulhavam disso. O fato de muitos daqueles crentes serem ricos não seria problema nenhum se não fosse pelo fato de os que tinham dinheiro desprezarem os que não tinham. Muitas vezes, naquela comunidade, o pobre era sempre posto de lado, mesmo em celebrações como a Ceia do Senhor, como nós veremos lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 11. Em 1 Timóteo 6, versículos 9 a 10, vemos mais uma exortação do apóstolo Paulo com relação a esse amor pelos bens materiais. Quando ele diz, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meus irmãos, nós sabemos que ter recursos, dinheiro, bens materiais na mão, muitas vezes corrompem as pessoas. Veja que as Escrituras não dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Diz que o amor ao dinheiro, que é o orgulho pelos bens materiais, é a raiz de todos os males. Não tem problema você ter boas condições. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo diz o quê? Bem queria nós que todos vocês fossem ricos. O problema não está no dinheiro, o problema está no orgulho, na altivez, no apego a essas coisas. Quando nós olhamos para a nossa realidade, aqui em nosso país mesmo, temos muitos exemplos de políticos, juízes, autoridades, que acabaram presos por conta do desejo de enriquecer. As pessoas idolatram o dinheiro a tal ponto que sacrificam, inclusive, sua própria honra. Existem até mesmo pastores, líderes religiosos que são corrompidos pelo dinheiro. Nós vemos na televisão muitas pessoas dizendo que somente Jesus é o caminho. Entretanto, muitos deles são escravos e regem suas vidas pelo amor às riquezas. Nós não podemos negar, irmãos, que precisamos dos bens materiais para viver. Entretanto, o perigo ocorre quando nos vangloriamos do que temos e conduzimos nossa vida através do dinheiro. Porque para Deus não importa se você está no SUV do ano,
ou se você chegou na igreja de bicicleta. O Senhor, Ele está preocupado com o seu coração. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós devemos tomar muito cuidado com esse orgulho. O segundo tipo, a segunda forma como esse orgulho se manifestava na igreja de Corinto era um orgulho espiritual. Vejam só. Então não era apenas apenas o orgulho pelos bens materiais, mas era também o orgulho espiritual. Como é dito no versículo 7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? É interessante, irmãos, que naquela época estava começando a se desenvolver um grupo de pensadores denominado gnósticos. Os gnósticos, eles dividiam as pessoas em 3 grupos. Os ílicos, que eram os pagãos, que segundo eles não podiam ser remidos, não podiam ser salvos. Os psíquicos, que tinham uma forma inferior de redenção, onde se incluíam judeus, cristãos e profetas. E os pneumáticos, ou seja, os espirituais, que eram aqueles que se consideravam ter um conhecimento superior aos outros. Claro que tudo isso é baboseira, a pessoa só pode ser salva por meio de Jesus. Mas essas pessoas se vangloriavam por possuir um suposto conhecimento espiritual que os outros não tinham. Então, muitas vezes, tem pessoas, irmãos, que começam a ler a Bíblia, lê 1, 2, 3 livros, faz um curso, e às vezes a gente já se sente o quê? Superior aos nossos irmãos em Cristo. Esse é o orgulho espiritual. Uma prova desse orgulho espiritual no meio da igreja de Corinto era a questão dos dons. Os dons também eram motivo de orgulho. No início dessa carta, Paulo menciona que não faltava àquela igreja nenhum dom. Porém, dos capítulos 12 ao 14, ele trata de problemas relacionados aos dons que ele possuíam. Porque cada um daquela igreja queria utilizar o seu dom como bem entendesse, apenas para mostrar o quanto sabia, o quanto era capaz de fazer. Aqueles dentro da igreja que, por exemplo, tinham o dom de línguas, ou talvez o dom de profecia, ou até mesmo o dom de cura, que era um dom ativo na igreja naquela época, eles estavam se vangloriando, eles estavam se considerando mais espirituais. Olha quantos dons espirituais eu tenho. Paulo afirma que isso é sinônimo de carnalidade, pois Deus atribuiu dons para que o serviço de Cristo fosse realizado e não para criar competição e intrigas no meio do povo de Deus. Quando você e eu fizermos algo para o Senhor, e a gente conseguir fazer bem feito, e é importante que o crente sirva a Deus com excelência e faça bem feito, e você olhe para a obra que você fez bem feita, você deve olhar e dizer assim: glória a Deus que me capacitou para isso. Glória a Deus. Se você é um bom pregador, glória a Deus. Se você é uma pessoa que nos bastidores serve muito bem na igreja, é excelente para organizar eventos, é uma pessoa que tem dons, capacidade de reunir os irmãos, de mobilizar a igreja, glória a Deus. Se você é um dizimista fiel, glória a Deus. Se você tem servido nos ministérios da igreja, Deus seja louvado. Se você é uma excelente professora no ministério infantil, louvado seja Deus, porque todos esses dons não vêm de nós, mas é a graça do Senhor atuando em nossa vida. É Deus, meus irmãos. É Deus. Mas os irmãos estavam se orgulhando de seus dons. Aquele que é verdadeiramente espiritual, ao invés de orgulhar-se de tudo o que é capaz de fazer, deve humilhar-se e reconhecer que tudo aquilo provém de Deus. Uma outra consequência do orgulho são as comparações. E é interessante que sempre que nós nos comparamos com o outro, a gente nunca se compara com quem faz melhor que nós. Para poder elevar o nosso ego, a gente se compara com quem faz pior, ou pelo menos na nossa concepção. Essa também era
uma manifestação do orgulho naquela igreja, que é o orgulho intelectual. Eles se sentiam superiores. E por compararem suas capacidades com as dos outros, isso gerava o que neles? Segundo está aqui na palavra, inveja. Olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim: verso 18. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Vejam, então aqueles irmãos estavam cheios de orgulhos. E é interessante, irmãos, que em algumas traduções, essa palavra orgulho é traduzida como inveja. No português, a palavra inveja vem do latim invidere e significa olhar enviesado. Isto é, aquele que o olhar que incomoda aos outros. Onde você fica muitas vezes olhando e querendo ter o que a outra pessoa tem. No hebraico, a palavra significa olho mau, algo como o nosso atual olho gordo nos dias de hoje. Então, o orgulho, ele leva a tudo isso, irmãos. E nós precisamos entender que o orgulho é uma manifestação da carne. Lá em Tiago, capítulo 4, versículos de 5 a 10, assim nos diz a palavra de Deus em Tiago 4, dos 5 a 10. Tiago, capítulo 4, versículos dos 5 a 10. Diz assim a palavra de Deus: verso 6, perdão. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz o Senhor, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpem suas mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem. Que o riso se transforme em pranto e que a alegria se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, qual a maneira de nós vencermos o orgulho? É nós irmos para o outro oposto, reconhecermos a nossa fraqueza, nos humilharmos diante de Deus, reconhecermos que tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. E aí, meus irmãos, a pergunta que fica é: será que muitas vezes não estamos permitindo que o orgulho habite em nosso coração? Muitas vezes não estamos nos comparando com os outros. Muitas vezes não estamos agindo de forma altiva, orgulhosa em nossas vidas. Eu estava refletindo a respeito disso e eu pensei, eu preciso primeiramente olhar para a minha vida. E eu estava lendo a respeito desse assunto e eu encontrei alguns sinais sutis da presença do orgulho em nossas vidas. E eu queria ler para os irmãos: sinais da presença do orgulho em nossas vidas. Primeiro sinal: supor que você já sabe algo quando alguém está ensinando. Então você nunca ouve para aprender, sempre ouve para rebater, para dar a sua opinião. Isso é sinal de orgulho. Segundo, enxergar-se como bom demais para realizar certas tarefas. Naquela igreja de Corinto havia muito isso. Então, não, eu, pastor, vou trabalhar no mutirão da igreja. Eu, pastor, vou limpar o chão depois da EBD. Vou ajudar os irmãos lá no serviço braçal da igreja. Isso é manifestação de
orgulho em nossas vidas. Então nós jamais devemos nos enxergar como bom demais para realizar certa tarefa. Nós devemos nos considerar como abençoados por Deus em poder servir a igreja do Senhor em qualquer área. Isso é uma bênção. Características, sinais sutis da presença do orgulho em nossa vida. Relutar em pedir ajuda. Então você está passando por dificuldade, está sofrendo, mas você não abre o coração, porque não quer manifestar o quê? Fraqueza. Não quer mostrar que está passando por um momento difícil. Isso é orgulho. Sentir a necessidade constante de estar sempre ensinando as pessoas, dando a sua opinião. Eu vejo isso na minha vida, irmãos. Isso é manifestação de orgulho que nós precisamos nos arrepender, precisamos abandonar. Falar muito sobre si mesmo. Pensar que somos melhores dos que os que são diferentes ou menos afortunados. Ou que somos superiores porque estamos na igreja. Quem está lá fora é porque não é tão capaz, não é tão bom. Meus irmãos, se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Outra coisa, desconsiderar os conselhos dos outros. Outro ponto, ser extremamente crítico com o pecado das outras pessoas e ser condescendente com o seu próprio pecado. Ter necessidade constante de atenção e afirmação, ou seja, querer ser o centro das atenções. Ser incapaz de receber críticas e exortações, ainda que sejam construtivas. Ser obcecado com sua aparência e com a opinião dos outros a respeito de você. Não querer se submeter às autoridades. Ignorar as pessoas. E por fim, nunca reconhecer seus erros, sempre justificando os seus pecados, jamais reconhecendo-os e pedindo perdão a Deus. Tudo isso que eu falei aqui, meus irmãos, são manifestações sutis do orgulho em nossa vida. E o orgulho, meus irmãos, ele é terrível porque nos afasta de Deus. Foi o orgulho que lançou Nabucodonosor para fora do seu próprio império e o transformou em um animal, levando-o a pastar até que reconhecesse a grandeza e a soberania de Deus. Foi o orgulho que lançou Saul para fora do trono de Israel. Foi o orgulho que lançou Adão e Eva para fora do paraíso. Foi o orgulho que lançou Ramã para fora da corte dos persas. E foi o orgulho que lançou o diabo para fora do céu. Pois nós devemos nos arrepender do nosso orgulho e reconhecer que somos pó, viemos do pó e para o pó voltaremos. E se não fosse a misericórdia de Deus, nós não seríamos nada. Em segundo lugar, aqueles irmãos, eles tinham uma atitude de altivez, de vanglória, eles se sentiam superiores aos apóstolos. E é interessante que Paulo vai mostrar isso nos versículos 9 a 13 de 1 Coríntios. Versículos 9 a 13. Quando ele vai dizer o seguinte: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. E os estudiosos, os intérpretes do Novo Testamento dizem que há um tom irônico de Paulo aqui, em 1 Coríntios capítulo 4. Ele está sendo irônico. Ele diz, olha, vocês são reis, no versículo 8. E no versículo 9 ele diz, me parece que Deus nos pôs em último lugar. Paulo está sendo irônico para mostrar a hipocrisia e a maldade daqueles coríntios. E ele diz, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios. Conseguem perceber a ironia dele? Somos fracos, vocês são fortes. Vocês são honrados, nós
apóstolos, somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Que palavras pesadas, né? Para Paulo estar falando a respeito dele mesmo. Mas ele usa essas palavras pesadas, e são tão pesadas as palavras, que no versículo 14 ele diz, olha, eu não estou escrevendo isso para constranger vocês, para vocês ficarem envergonhados, porque de fato eram palavras duras. Porque aqueles irmãos se sentiam superiores aos apóstolos. E eu dividi tudo o que ele falou aqui em 4 coisas. Por que eles se sentiam superiores? Primeiro, porque os apóstolos eram pobres e necessitados. Enquanto havia na igreja de Corinto pessoas ricas. Em Romanos 12:16, a palavra de Deus diz, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a se associar com pessoas de posição inferior. Então, o cristão não tem isso, irmãos. O cristão, pelo contrário, nós como servos de Deus, eu louvo ao Senhor porque a nossa igreja tem essa característica. Nós devemos, quer sejamos ricos ou pobres, nós somos a família de Deus. Devemos nos associar uns com os outros, viver unidos, porque nós temos uma mesma herança no céu. Amém? Se você é pobre ou rico neste mundo, sabe de uma coisa, no mundo que há por vir, nós somos todos herdeiros de uma mesma herança. Mas aquela igreja estava desprezando os apóstolos por serem pobres e necessitados. Segunda coisa, por causa do tipo de trabalho que eles faziam. Eles eram desprezados por trabalhar com suas próprias mãos. O próprio Paulo, enquanto esteve em Corinto, qual era o trabalho de Paulo? Ele era construtor de tendas. Provavelmente havia na igreja de Corinto pessoas importantes da sociedade grega ali em Corinto. Pela discussão do capítulo 1, talvez haviam filósofos ou pessoas que foram envolvidas com o debate público dentro da filosofia grega. Talvez haviam pessoas de posição política. Haviam ali também judeus que eram pessoas importantes na sociedade, que tinham boa condição. Enquanto o pastor era o quê? Um fabricante de tendas. Meus irmãos, é interessante que na sociedade que nós vivemos, as pessoas são classificadas socialmente pela posição, pelo tamanho do salário, mas no meio do povo de Deus, isso não deve existir. No meio do povo de Deus, isso não deve existir. Terceira característica que levava os apóstolos a serem desprezados por aqueles irmãos, porque eles eram perseguidos, caluniados. Ou seja, por causa de serem fiéis a Deus, haviam muitos que falavam mal de Paulo. E a igreja, ao invés de defender o seu pastor, por ser ele um homem de Deus, talvez tinha vergonha de Paulo. Quando eles recebiam a notícia que Paulo era açoitado, que Paulo era preso, que Paulo era desprezado por onde passava, eles não queriam associar a imagem daquela igreja a um homem tão sofredor. E por fim, Paulo diz, e há quem diga que era, lá no último versículo, no versículo 13, há quem diga que era uma espécie de apelido, era uma forma com que os apóstolos estavam sendo chamados naquela época. Talvez até dentro da igreja, haviam pessoas que diziam que eles eram o quê? A escória deste mundo e o lixo de todos. Aqueles irmãos estavam sendo altivos, estavam se vangloriando. Mas, irmãos, caminhando para o final, e para mim isso é o mais maravilhoso desse capítulo 4, é que apesar de tudo isso, Paulo não guardava rancor ou ressentimento daqueles irmãos. Pelo contrário,
ele se orgulhava de ter pastoreado aquela igreja. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4, ele diz que tinha o quê? Orgulho daquela igreja. E aí, a partir do versículo 14, ele começa a exortar aqueles irmãos, mas ele admoesta aquela igreja com amor. Ele faz isso como a seus filhos na fé. E ele diz, no versículo 14, não escreva essas coisas para constranger vocês. Pelo contrário, eu faço isso para exortá-los como meus filhos amados. Porque o pai que ama, ele não apenas abraça, acolhe, elogia. O pai que ama, confronta, exorta. Paulo admoesta aquela igreja com amor, como a seus filhos na fé. Nos versículos 14 a 16, nós vemos que ele admoesta aqueles irmãos como filhos na fé e pede que eles sejam seus, verso 16, imitadores. É como se Paulo dissesse, olha, ao invés de vocês sentirem vergonha por eu estar sendo perseguido pelo Evangelho, me imitem, sigam os meus passos, porque, e mais à frente ele vai dizer, sejam, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Tudo que estava acontecendo com Paulo, irmãos, foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Isso não é motivo para vergonha, é motivo para nos orgulhar. Se você estiver sendo perseguido, se vocês estiverem falando mal de você, se você estiver passando por dificuldades, por servir a Jesus, alegre-se, isso é motivo de orgulho. Se alguém olha para você com um olhar torto porque você é crente, glória a Deus. Se você tem sido criticado por ser um marido, uma esposa fiel, Deus seja louvado. Como assim, pastor? Sim. Tem muitas pessoas aí que são motivo de escárnio, de zombaria, porque são fiéis ao marido, à esposa. Se você tem sido desprezado, se você tem sido envergonhado, porque é um servo de Deus, se alegre, meu irmão, porque Deus tem olhado com alegria para a sua vida. Você pode se orgulhar finalmente em alguma coisa, como Paulo diz, se tivermos algo em que podemos nos orgulhar, que seja em Cristo. Meus irmãos, ao olharmos para a nossa realidade, nós vemos que hoje, nós queremos ser grandes, queremos ser ricos, queremos ser prósperos. Por que a teologia da prosperidade faz tanto sucesso em nosso país? Porque é o que está em nosso coração. Mas será que nós estamos dispostos a ter como exemplo pessoas como Jesus e como Paulo? Nós queremos seguir o exemplo do empresário bem-sucedido, do coach, né, que se vangloria nas redes sociais por ganhar milhões sem sair de casa. Mas o Senhor nos chama a seguir o exemplo de Cristo. Lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1 a 11, nós temos o exemplo de Cristo. Filipenses 2, de 1 a 11. Nos diz assim, a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está falando isso para outra igreja, a igreja de Filipos. E é provado que em Filipos também havia o quê? Divisões, irmãos desunidos, brigando uns com os outros. E qual era o motivo disso? Orgulho, vanglória. Verso 3, leiamos todos juntos. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Não era só problema da igreja de Corinto não, irmãos. Esse é um problema de todos nós seres humanos,
pecadores. Isso está encravado, incrustado em nossos corações. Esse que vos fala é alguém orgulhoso que precisa lutar contra esse pecado. Então Paulo vai dizer para a igreja de Filipos: nada façais por partidarismo ou vanglória. Vamos todos juntos? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Verso 4. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, se tem uma coisa, meus irmãos, que leva a problemas, não só na igreja, famílias, ou outros grupos, é o orgulho. O orgulho destrói qualquer ambiente. E Paulo exorta a igreja de Corinto e aqui a igreja de Filipos para que não hajam por partidarismo, orgulho ou vanglória, mas que eles tenham um coração humilde e considerem os outros superiores a eles mesmos. E qual é o maior exemplo que nós temos a respeito disso? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então o exemplo que nós temos é o exemplo de Cristo. Paulo expõe aqueles irmãos a dizer: por que vocês me desprezam se eu estou seguindo o exemplo de Cristo? Sejam meus imitadores. Mas Paulo faz isso como quem admoesta filhos na fé. E ele faz isso para nos mostrar também a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Porque ainda que sejamos orgulhosos, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele vem em busca dos seus, para que possamos nos retratar, nos humilhar, nos arrepender de nossos pecados e nos voltar para o Senhor, na certeza de que se voltarmos humildes para a casa do Pai, para os braços de Deus, Ele sempre estará de braços abertos. Porque ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Somos orgulhosos, mas devemos olhar para Cristo, que se humilhou e humildemente se entregou por nós. E o amor de Paulo era tão grande que nos versos 17 a 18, de 1 Coríntios 4, ele vai dizer: e é por essa causa que eu estou enviando a vocês Timóteo, o meu filho amado no Senhor. Paulo envia Timóteo para lembrar àquela igreja os caminhos de Cristo. Meus irmãos, como Deus é maravilhoso. E Deus sempre usa pessoas para nos mostrar o caminho de volta. Deus sempre usa pessoas para nos trazer de volta para o centro da sua vontade. Não é verdade? Agora a questão é, nós aceitamos humildemente. Em Provérbios capítulo 15, versículos 31 a 33, Provérbios 15, 31 a 33 fala sobre isso. Provérbios 15, 31 a 33, onde nos diz assim a palavra de Deus: quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. Mas quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo. O que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Então ele está dizendo o seguinte, olha, quem dá ouvidos a uma exortação, a uma crítica construtiva, terá a sua morada no meio dos sábios. E ele termina dizendo que o temor do Senhor,
é a instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Em outra passagem de Provérbios, Salomão vai dizer que o sábio, ele ama a repreensão. É nessas horas que eu penso que eu sou tolo. Porque muitas vezes quando um amigo, o nosso discipulador, ou a esposa, nos chama a atenção, a gente se enfurece. Quando alguém mostra o nosso pecado, nós agimos de forma reativa. Paulo estava mandando Timóteo até Corinto, para que ele pudesse novamente ensinar os caminhos de Cristo para aquela igreja. E eu fico me perguntando, como será que os irmãos de Corinto receberam Timóteo? Como nós recebemos em nossa casa alguém, quer seja o pastor, um irmão ou alguém da família, que vem nos repreender? Nós devemos nos lembrar que muitas vezes essa pessoa que vem até nós, nos dá um conselho, nos exortar, é um mensageiro de Deus. Timóteo não estava indo em nome de si mesmo, ele estava indo em nome de Cristo. Muitas vezes, quando nós rejeitamos um conselho, uma exortação de um irmão, de um líder, de um familiar, nós não estamos negligenciando ou desprezando a pessoa, nós estamos desprezando o amor de Deus que enviou aquela pessoa até nós. Por isso, recebam. E por fim, dos versículos 17 a 21, Paulo diz: olha, eu irei pessoalmente até vocês. Eu estou esperando uma oportunidade dada por Deus para ir até vocês. E ele fala: aí vocês que escolham. Se vocês querem que eu vá em amor, com espírito de mansidão, ou que eu vá, último versículo, vocês irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Né? E é interessante porque me parece que Paulo está dizendo o seguinte: olha, Deus está dando uma oportunidade para que vocês se arrependam. Porque Paulo aqui é o representante de Deus. E o que ele está dizendo é o seguinte: lembra daquele ditado que todo mundo gosta de falar? Vem pelo amor ou vem pela dor? Não está na Bíblia não, viu, irmãos? Não vai dizer assim, olha, Deus diz, vem pelo amor ou vem pela dor. Isso não está na Bíblia. Cuidado com esses ditados, essas palavras de efeito, que a gente pensa que está na Bíblia, não está na Bíblia. Mas o que Paulo está dizendo é mais ou menos isso. Ou vocês se arrependam e se voltam para Deus pelo amor, por essas palavras de um pai amoroso que está escrevendo a vocês, ou a disciplina de Deus virá sobre a vida de vocês. Porque Deus, diz as Escrituras lá em Tiago, no capítulo 3, Ele rejeita os orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Amém, irmãos? Então, que nós possamos humildemente nos voltar para o Senhor. E eu queria encerrar falando mais uma vez do exemplo de Cristo, irmãos. Como que nós, seres humanos, podemos nos orgulhar de alguma coisa? Se quando nós olhamos para as Escrituras e para a história de Jesus, nós vemos um Deus que abriu mão de sua glória, se tornou um servo humilde, nasceu em um lugar simples, numa família humilde, num vilarejo pobre, de uma região desprezada, uma profissão que não era benquista. Ele era um desconhecido. Ele nasceu debaixo dessa humildade, abrindo mão de sua glória. E ele foi obediente até a morte e morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ao olharmos para Jesus, nós vemos a expressão máxima do que é ser humilde. Um Deus que abriu mão da sua glória
para morrer pelos nossos pecados. Ao olhar para isso, meus irmãos, nós não podemos nos orgulhar de nada. Pelo contrário, nós devemos reconhecer o grande amor de Deus por nós e dizer: ai de mim se não fosse o Senhor. Porque muitas vezes o orgulho ele nos afasta de Deus. Aprendemos aqui de manhã sobre os grupos religiosos da época, os fariseus, os saduceus e tantos outros. E nos foi perguntado aqui pelo professor na escola bíblica dominical, por que eles rejeitaram a Jesus? Uma das coisas que levaram aqueles grupos a rejeitarem a Jesus foi o seu orgulho. Muitas vezes nós estamos rejeitando as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, porque não queremos abrir mão das nossas próprias vontades. Mas que o Senhor nos conceda essa graça. Amém, irmãos? Algumas aplicações para encerrar a mensagem dessa noite. Ao olhar para a sua vida, você tem identificado algum tipo de orgulho? Nós vimos que os irmãos de Corinto tinham orgulho pelos seus bens materiais. Será que nós não estamos nos apegando demais a essas coisas? Eles tinham orgulho intelectual e espiritual. Às vezes até a nossa vida espiritual pode tornar para nós um motivo de orgulho e dizer: olha quantos dons que eu tenho, como eu sou uma pessoa que serve, que ajuda na igreja, eu sou uma pessoa fiel nos dízimos e ofertas. E às vezes nós nos envaidecemos com isso. Será que nós não temos, essas coisas não têm sido motivo de orgulho? Olhe para dentro do seu coração e peça a Deus que lhe dê a cada dia mais humildade. Observe também se você não tem se sentido superior a outras pessoas. Inclusive, muitas vezes, nós nos sentimos superiores a quem não é crente. Olha, fulano que não está na igreja, ele não é como nós. Claro que ele não é. Mas às vezes nós nos esquecemos que se hoje nós estamos na igreja, se hoje nós conhecemos a palavra, não é porque nós somos bons. Não é porque nós somos moralmente mais aceitos por Deus, mas é porque Jesus entrou na nossa vida. Amém? E por fim, temos recebido as exortações e as repreensões de Deus de forma humilde. Quando o pastor, o professor da EBD ou algum irmão prega e exorta, eu recebo aquilo como uma palavra de Deus para a minha vida, ou eu sempre acho que é para os outros? Quando alguém vem até mim, me admoesta, me exorta, ainda que isso me machuque o meu ego, eu vou refletir sobre aquilo, ponderar sobre aquilo, ou eu vou desprezar a exortação? Que nós possamos, irmãos, ter um coração humilde diante do Senhor. Amém? E que Deus nos ajude a viver essa humildade que Cristo nos ensinou. Vamos ficar de pé para a gente.